Irmãos, amigos, temos aí 35 minutos. Isaías 41:10. Eu queria começar com uma oração. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque estamos tão encorajados com todos esses avisos, com tudo que temos feito em prol do Senhor. Pai, nos una, nos oriente, nos capacite e principalmente agora, Deus, nos encoraje e comprove dentro do nosso coração as escrituras que vamos ler aqui essa manhã. Tira a nossa insegurança, tira a nossa incerteza, muitas vezes, humana, e fortalece o nosso espírito e a Tua presença que há dentro de nós, para que possamos acreditar e cumprir com todas essas coisas que falamos aqui essa manhã, esses avisos, mas com o objetivo final de chegar aos céus. Muito obrigado por tudo, essa oração que eu te faço grato, em nome de Jesus, amém. Bom, eu queria dar um bem-vindo aos irmãos de Niterói, que estão conosco aqui uma vez por mês. Ontem eu estava me encorajando e olhando as fotos das igrejas em casa, é muito bom ver irmãos que você não convive durante toda a semana, vendo lá o Dudu tirando as selfies, né, o Hércules e companhia lá da universidade. Muito legal essas fotos que a gente compartilha das igrejas em casa, né? Eu não sei como está o seu coração para esse cenário político que estamos vivendo. Não sei como é que está o seu coração em relação a essas últimas semanas, mas eu confesso que eu estava confrontando muito com a falta de ânimo, de acreditar que os meus esforços, minhas atitudes estavam dando resultado, me sentindo só em algumas situações, nos desafios, sentindo assim que as coisas às vezes demoram para acontecer. Desafios na família, e confesso que eu não estou muito animado com o cenário político que a gente tem vivido, não estou muito animado para o próximo domingo, mas confiante de que Deus está no controle. E eu queria compartilhar com vocês escrituras que provam para nosso coração isso essa manhã. Essas escrituras e esses pensamentos aqui me ajudaram muito a prosseguir e a me encher de ânimo essa semana. E eu espero que encoraje o coração de vocês essa manhã. Amém? A gente vai passear por Isaías e por Salmos, tá? Então você ficar aí atento e vamos lá. Isaías 41:10 diz assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Se a gente sintetizar aqui essa escritura, Deus aqui está dizendo para nós: conte comigo. Não é verdade? Conte comigo para qualquer situação, para qualquer coisa. E é interessante que a gente fala isso para as pessoas, não é verdade? Conte comigo. Só que quando a gente fala isso para alguém, isso é limitado, isso tem uma limitação que está em quem está falando. Limita a pessoa que está falando, não é? Porque conte comigo com o quê? Com aquilo que eu posso te ajudar, não é? Não dá para contar comigo além daquilo que eu posso te ajudar. Mas, quando Deus fala, eu estou contigo, é diferente. Aqui a gente está falando de uma autoridade, de um poder maior, da grandeza de algo maior que existe nesse mundo, em todo o universo, que é Deus. E Deus está dizendo para nós, e Deus diz em todo o Antigo Testamento para o povo de Israel: eu estou com você, eu estou do seu lado, não tenha medo, eu estou aqui. E a gente pode perguntar, mas de que forma? Às vezes é difícil enxergar de que forma Deus está do nosso lado, de que maneira Deus está do nosso lado. E a gente pode começar vendo aqui, no primeiro trecho dessa escritura de Isaías 41:10, Deus falando: não fique com medo, pois eu estou com vocês. E o medo é algo que limita a gente, não é? Eu tenho dificuldades com essa questão do medo. Eu posso ter uma cara que não inspira muito parecer que eu não tenho medo, mas eu me considero medroso em muitas coisas, né? O medo às vezes inibe nossas decisões. O medo trava às vezes as nossas atitudes, não é verdade?
Trava. O medo, ele frustra às vezes os sonhos, os desejos que a gente tem de realizar coisas em nossas vidas. E a gente fica limitado muitas vezes. Mas quando Deus diz que está com alguém, não é apenas uma presença física como a minha ou a sua, às vezes aqui nesse convívio. Deus está atuando do nosso lado. Ele não está somente presente, Ele está atuando. E a gente pode ver alguns aspectos da presença de Deus em nossas vidas. Eu queria falar de 3 pequenos aspectos aqui que mostram que realmente Deus está com você, que você pode contar com Deus essa manhã. Salmos capítulo 91. Quando Deus fala, eu estou com você, Ele está falando de proteção. Deus está te protegendo, irmão. Salmo 91, 7 ao 9. Vou ser um pouco rápido, tá? Vamos tentar. A Bíblia fala assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. É interessante porque Deus está num lugar alto, além do que a gente pode imaginar. Deus está conosco num lugar de proteção, num lugar de refúgio, lugar onde ninguém alcança. E nós, como filhos deles, estamos nesse lugar com Ele. Só que a gente se limita aqui, a essa instância terrena. A gente se limita aqui a as condições do nosso coração, muitas vezes, das coisas que a gente convive um com o outro. Mas Deus está nos protegendo, Ele está dizendo: conte comigo, conte com a minha proteção. Isaías 43, pulando um pouquinho à frente de Isaías 41. Isaías 43, verso 2. Olha só o que Isaías fala para nós. Isaías 43, 2. Diz assim: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Amém? É interessante que quando a Bíblia fala de mares, né, turbulência, fogo, ela está falando de situações onde é o ápice de problemas. Situações de dificuldades extremas, de calamidade, de situações dificílimas, de riscos, de perigos. E Deus está dizendo aqui para nós: olha, eu não sei qual o risco que você está passando essa manhã, eu não sei qual a dificuldade que você está passando essa manhã, qual é a situação dificílima que você está passando essa manhã, mas eu estou aqui para te proteger. Eu estou aqui para te ajudar, seja em qual área for da sua vida. Conte comigo em cada uma dessas situações, que eu estou aqui para te proteger. É interessante que as coisas acontecem em nossas vidas e às vezes a gente nem percebe. Há 3 semanas atrás eu estava saindo do trabalho, eu saio às 5, saí 5h10 do trabalho. No outro dia eu cheguei, falou: Alci, 15 minutos após você sair daqui, teve um tiroteio aqui na frente, um aluno foi baleado, não sei aonde aqui, de uma outra escola, e teve um arrastão, não sei o que houve lá, não sei direito o que aconteceu. No outro dia eu fiquei pensando: caramba, 15 minutos, eu estava até de carro nesse dia lá, eu falei, eu podia estar lá no meio desse negócio. 15 minutos que eu saí, acontece essa situação. Um outro aspecto que a gente pode ver, quando Deus fala estou com você, é o cuidado de Deus. Salmo 23, verso 4. Salmo 23, 4. Estou lendo algumas escrituras na versão NVI, tá, irmãos? Mas estamos juntos. E algumas vou ler na HNTL também. Cuidado de Deus. Olha o que fala o salmista no capítulo 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem.
Nessa versão NVI fala isso. É interessante, qual o papel do cajado e da vara para um pastor de ovelhas? É interessante essa analogia que é feita de Jesus como pastor, né? Porque tem tudo a ver. A vara, ela era um instrumento de defesa e de disciplina para a ovelha. Não de espancamento, tá, irmãos? Mas o pastor, ele defendia a ovelha com a vara, ele disciplinava a ovelha ali com a vara. E o cajado interessante, nunca tinha parado para pensar, já tinha visto até a foto nos livros infantis sobre o cajado. O cajado já é um pau maior com um gancho na ponta, né? E o objetivo do cajado é trazer a ovelha para perto, né? É aquela ovelha, de repente, mais teimosa, que quer se afastar, que não quer ficar ali muito perto do pastor. E a ideia é proteger e cuidar do cajado. O cajado, ele dá a direção para as ovelhas. E ele também tira a ovelha de situações difíceis. Quando ela cai no buraco, por exemplo, ele usa aquele gancho do cajado e traz a ovelha para perto dele. Eu achei interessantíssimo isso. Porque isso diz para nós que a gente pode contar com Deus. Que Deus está com você, que Deus quer te proteger, que Deus quer dirigir você, que Deus quer disciplinar você, que Deus quer tirar você de situações difíceis, que Deus quer dar a direção para nós. É isso que Deus quer fazer. Ele quer dar a direção para nós, por mais que a gente não tenha aqui essa prova física, material, mas Deus quer dar a direção para nós, através da sua palavra aqui essa manhã. E a presença de Deus é cuidado. Às vezes eu vejo a presença de Deus na minha vida, através da minha esposa, mas às vezes a gente não enxerga. A gente não é grato, não é? E às vezes eu acho chato. Puxa, fica me tratando igual um filho. Fica falando isso, falando aquilo, fica me direcionando nisso, me direcionando naquilo. E o quanto minha esposa cuida da casa, cuida da minha segurança, cuida do meu bem-estar. Se hoje eu sou um homem um pouco mais, né? Vocês estão entendendo? Méritos da minha esposa. Tem algumas amigas aqui que sabem quem eu estou falando, que falavam assim, quando você era solteiro, você não era muito... Algumas roupas ali meio estranhas. Ela sabe quem está falando. Ela sabe, não vou falar o nome aqui. Mas é a minha esposa cuidando de mim. E às vezes é Deus através dela, me protegendo, suprindo, cuidando do lar, preparando lá a comidinha quando eu chego das reuniões segunda-feira. Está lá o lanchinho. Não preparando a comida também, quando ela vê que eu estou comendo demais, para a ovelhinha não ficar gorda, né? Mas essa é a proteção e o cuidado de Deus em nossas vidas, irmãos. A gente precisa ser mais grato por nossas esposas e por nossos maridos também. Deus não quer só ocupar um espaço do seu lado, Ele quer agir, Ele quer atuar. E Deus também é provisão em nossas vidas. Olha só o que fala em Êxodo, capítulo 13, quando o povo estava lá no deserto após o Egito. Êxodo capítulo 13, verso 21 e 22. Êxodo 13, verso 21 e 22. Diz assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Interessante, a presença constante de Deus. E aqui no deserto, num lugar complicado. E é assim, irmãos, na nossa vida como seguidor de Jesus. A presença de Deus está do nosso lado, só que às vezes a gente não está enxergando. Às vezes a gente não está percebendo. Pensa na nossa vida, né? Cada um de nós na nossa vida cristã, na nossa vida antes de conhecer a Cristo, nas vitórias que Deus nos deu, nos livramentos que Deus te deu,
ainda que nos desertos, o levantar que Deus deu na sua vida. Eu lembro de vários ainda como não cristão. Quiçá como cristão, a gente pode aqui relembrar tantas coisas que vão animar nossos corações essa manhã. E é interessante que Neemias capítulo 9, vocês podem anotar, não precisam ir lá, em Neemias capítulo 9, verso 21, ele comprova isso na sua fala, na carta de Neemias. Ele fala assim, Neemias 9, 21, durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, nada lhes faltou, nada lhes faltou, nada tem nos faltado, irmãos. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Incrível, no lugar mais improdutivo do mundo, Deus proveu mais de 2 milhões de pessoas. E a gente está aqui com medo da política, não é verdade? A gente está aqui com medo de homens muitas vezes, inseguros com homens, com o nosso chefe, com as pessoas, com o destino do país, enfim, de uma forma geral, com doença, com uma série de coisas. Estou dizendo aqui que é errado, nós somos falhos, mas olha a grandiosidade de Deus para cuidar de pessoas, para cuidar da sua criação. A gente está num país rico e às vezes a gente tem medo de passar necessidade. Não é verdade? Um país que esbanja alimento, que estraga tanto alimento, e a gente tem medo de passar necessidade, de perder o emprego, enfim. A gente vai passar por apertos e dificuldades, irmãos. A gente vai, às vezes, não ter o emprego. Talvez você esteja desempregado hoje. Talvez você não esteja com a sua saúde 100%, com muita dificuldade. Mas eu queria te dizer essa manhã, Deus é sua proteção. Deus vai cuidar de você, da sua família. O que Deus está esperando de nós é uma renovação da nossa mente, sabe? Uma renovação da nossa fé. Eu sinto isso na minha vida. É difícil às vezes, mas Deus tem me exprimido para que eu tenha mais fé. Deus tem me puxado para que eu possa acreditar mais nele. Às vezes é difícil acreditar na condução da igreja, às vezes é difícil acreditar em situações na família, em situações no trabalho, no dia a dia, dia após dia, na segunda, na terça, na quarta, mas quando a gente lê essas escrituras, você se anima de novo. Você se encoraja de novo. Sabe, amigo, você que não conhece a Bíblia, Deus está contigo. Deus está do seu lado. Talvez você hoje não perceba, não esteja percebendo, não esteja enxergando, ou talvez você não se interesse por isso e não toma nenhuma decisão em cima disso. Talvez nós cristãos enxergamos a presença de Deus, mas talvez o interesse pela palavra de Deus esteja fraco, esteja morno, e é por isso que a gente também às vezes não toma algumas decisões. É por isso que às vezes muitas coisas não mudam em nossas vidas, porque às vezes a gente está contando com nós mesmos. Será que você não está contando com você mesmo, ao invés de contar com Deus essa manhã? Deus está dizendo, conta comigo. É difícil, eu confesso, irmãos, é um desafio, mas juntos a gente pode nos ajudar a contar com Deus e não somente conosco ou um com o outro, depender um do outro. A gente precisa depender do nosso relacionamento com Deus. Deus está conosco. Uma outra coisa que eu vejo nessa escritura de Isaías 41:10, que a gente pode perceber, Deus fala que além de estar conosco, Ele é o nosso Deus. Olha o que Ele diz na segunda parte de Isaías 41:10. Não se apavorem. Na versão hebraica fala não desanime, na NVI fala não tenham medo, e na HNTL fala não se apavorem. Aí ele fala, não desanime, não tenha medo, não se apavore, porque eu sou o teu Deus. Deus está dizendo aqui, não perca o ânimo. Ânimo é uma energia positiva para você continuar lutando, para você continuar acreditando, para você continuar vivendo a segunda, a terça, a quarta, a quinta e se alegrar com isso. Às vezes eu estou falando de mim, irmãos, às vezes a gente está num ciclo vicioso que parece que as coisas não vão mudar, não é verdade?
Parece que as coisas não vão acontecer, as adversidades são maiores. Parece que as coisas às vezes perduram mais do que devem. E isso vai minando a nossa energia, isso vai tirando o otimismo do nosso coração. Isso é um fato, irmãos. Às vezes nós aqui, os diáconos, a gente está lá naquela mesa segunda-feira com um otimismo fraco. Mas a gente se une, a gente ora, a gente busca força um no outro, em Deus principalmente, e a gente volta a ter o ânimo. Como foi dado aqui no aviso, o ânimo sobre esse novo projeto para os casais. A gente precisa se animar uns aos outros. Deus está falando aqui, não desanima. Eu sou o teu Deus. Eu posso mudar qualquer situação, qualquer adversidade. Eu vou citar, irmãos, por causa do horário. Vocês podem anotar Isaías 45, 5 e 6. Diz assim: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, ainda que você não me conheça, eu te fortalecerei, é o que está dizendo essa escritura. De forma que do nascente, do oriente ao poente, o ocidente, saibam todos nesse mundo que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Que encorajador, irmãos, isso aqui. Eu o fortalecerei. Do Oriente ao Ocidente, o mundo vai saber que eu sou o único Deus. Amém, que nós já sabemos isso. Amém. Eu sou o teu Deus, que governa esse universo infinito que ninguém sabe onde começa e termina, não é? É esse Deus que a gente precisa se encorajar. E às vezes eu lendo essa escritura, eu falei, puxa, coisas tão pequenas me desanimam. Coisas tão pequenininhas diante de Deus, né? Diante dessa superioridade, dessa grandeza, desse poder de Deus, desanimam a gente. Por quê? Talvez seja porque eu não estou orando tanto, não estou lendo tanto, não estou compartilhando tanto as vitórias, as alegrias, ouvindo do outro, como a Viviane falou aqui. Só para sentar para fazer um projeto, você ouve da vida do outro. Isso já encoraja antes do projeto, né? Porque o convívio cristão é assim, é o compartilhar do agir de Deus em nossas vidas. Em Isaías 42, 13, quero animar você essa manhã, irmãos. Essas escrituras me encorajaram muito. Isaías 43, 13 diz assim: desde os dias mais antigos eu o sou. Não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Aqui está falando da grandeza de Deus, da onipotência de Deus nesse mundo, no poder de Deus. O que vai impedir a operação de Deus, irmãos, em nossas vidas? Nem nós, muitas vezes. Nem nós, muitas vezes. Que enfermidade, que governante, seja qual for esse de domingo, que problema, que finanças, o que pode impedir? Eu confesso, eu estava um pouco abalado com a saúde do meu irmão, as coisas não mudando, e eu fiquei surpreso essa semana, acho que foi na quinta, na sexta-feira, eu recebi a notícia de que finalmente ele tomou a coragem e foi ao médico fazer lá o tratamento que ele precisava fazer. E eu estou falando aqui dele porque ele pediu oração para a igreja. Depois de muito tempo, irmãos, ele pediu oração para nós, para que ore por ele, Rodrigo. Ele tem ido numa outra igreja, ele tem vivido dificuldades em sua vida, tem estado doente, mas depois de muito tempo ele pediu oração para mim. Pede oração lá por mim. Então tem uma chama aqui, tem uma ligação, tem um elo que às vezes no meu coração eu não acredito mais que tenha, entende? Mas existe um elo, existe um agir de Deus, exige um tempo de Deus. E ele pediu oração e ele foi lá sozinho. Ele só estava indo ao médico com alguém, levando. Minha mãe sabe disso, minha mãe está aqui para comprovar isso. Ela é a guerreira que muitas vezes tem ido com ele ao médico. Aliás, ela não está aqui, ela está com as senhoras.
Desculpa, está em Araruama agora. 6 horas da manhã a gente estava aqui na porta. 6 horas da manhã, irmãos. As senhoras prontas para um convívio em Araruama. Passar o dia em Araruama. Praia, comida, convívio. Falei que eu lutando por estar acordado naquela hora. Trazê-la aqui ao meu coração. Salmo 113, 5 ao 9. Vocês podem anotar também, irmãos, porque eu vou ler mais umas 2 escrituras. Diz assim: quem é como o Senhor? Salmo 113, do 5 ao 9. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os governantes, com os governantes do seu povo. Dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Incrível essa escritura também. É interessante porque eu nunca parei para pensar nisso. Acima de Deus não há nada superior. Aqui diz que Deus se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. A gente olha assim, irmãos. Toda a humanidade olha assim, ó. Deus olha assim para o céu. Para o céu, ele não está no céu, ele olha para o céu. Ele se inclina e olha para o céu e para a terra. Não há nada acima de Deus. É o que está dizendo essa escritura. Ele se inclina, ele não olha. Deus não tem nada acima de Deus. Eu achei fantástico isso aqui. É fantástico isso aqui, porque isso traz mais ânimo ainda. Se não tem nada acima de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou poderoso, eu sou grande, eu posso. Não há nada que pode me impedir, se eu tiver com o coração certo, para agradar a Deus. Não é verdade? E a terceira maneira e última que eu queria compartilhar essa manhã, em Isaías 41:10, o terceiro trecho, ele fala: além de estar conosco, além de ser o nosso Deus, fala que eu lhe dou forças, eu os ajudo. Não, tem uma versão que fala, eu dou socorro, eu os protejo com a minha mão, com a minha forte mão. Na outra versão fala com as mãos poderosas, com as minhas mãos poderosas. É incrível ler isso aqui, irmãos, e não ficar animado. Em Isaías 40, do 28 ao 31, queria que vocês lessem comigo, um capítulo atrás, uma escritura bem conhecida, mas tão profunda também para nós. Isaías 40, 28 ao 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens, universitários, crianças, nova geração, se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É incrível isso aqui. Por que eu não leio isso aqui todo dia? Acho que eu vou ler isso aqui todo dia no trem agora. Me arrepender. Conte com Deus para renovar suas forças como a de uma águia. Você já deve ter ouvido muita coisa sobre águia, até pregações sobre águia, mas eu fiquei tão encorajado, eu fui estudar sobre as águias, porque compara aqui um cristão como uma águia. Uma águia voa 10 mil metros de altura. 10 mil metros. Uma águia voa a 100 km por hora. Uma águia vê a sua presa, ela vê uma lebre a 3 km de distância. É incrível. Uma águia, ela empurra os filhotes para que ele possa voar. Eu acho que ela vai atrás depois, né? Porque um penhasco alto, talvez 1 km, eu não sei qual altura que ela faz um ninho. Não pesquisei tudo, mas
é incrível porque um cristão não pode viver numa zona de conforto, né? E ela joga o filho para poder aprender a voar. Eu acho que se ele não conseguir, ela vai lá e segura, né? Para ele não morrer. E Deus faz isso com a gente às vezes, né? Deus lança a gente o desafio, você acha que Deus não está com você e daqui a pouco, pronto, resolveu. Ih, Deus estava aqui do meu lado. Mas uma coisa que é interessante na vida de uma águia, quando ela tem 40 anos de idade, as suas garras ficam fracas, o seu bico começa a entortar e as asas ficam pesadas e velhas. E ela precisa tomar uma decisão de morrer ou de renovar. E ela vai para um monte alto, um penhasco. Ela faz um ninho nas rochas. E ela começa o seu processo de renovação. 5 meses, 150 dias isoladas, batendo com o bico na rocha, para que esse bico possa ser renovado. Dói. Depois que esse bico é renovado, ela arranca cada uma das garras que já estão ruins, né? Não consegue mais caçar. Deve doer pra caramba. E ela arranca essas garras para que haja uma renovação das garras. E após esse processo, ainda assim, ela arranca cada uma das penas velhas para que ela possa ficar renovada. Depois dessa renovação, ela vive ainda mais por mais ou menos 30 anos. Eu achei incrível isso, porque ela fica novinha em folha de novo para voos altos, para novamente viver uma vida em liberdade. É uma ave que não consegue viver presa. E um cristão, a Bíblia fala que um cristão é livre, não é? É incrível isso, porque... E fala que quem espera no Senhor renova suas forças. A gente precisa se renovar. Eu acredito que a gente está num processo de renovação como igreja. A gente está batendo com o bico na rocha e com o bico renovado a gente já está tirando as garras antigas, velhas. E é interessante porque uma águia, ela não se permite viver com o passado. Ela decide viver e por isso que ela passa por esse sofrimento. Então, irmão, se você está sofrendo essa manhã, você está em processo de renovação. Na sua fé em Deus, e Deus está te renovando, e Deus está te provando, Deus está te, como fala aqui nessa escritura. Eu vou citar também só mais 2 trechos. Eu li tantas escrituras, irmãos, além do que eu ia separar para colocar aqui. Salmo 46 diz assim, do verso 1 ao 3, você pode anotar: Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, socorro que não falta nos tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. E no verso 10 e 11 do Salmo 46 fala assim: Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que ele está dizendo aqui é que Deus tem habilidade, irmãos, para sustentar, para nos proteger, para nos segurar, para prover qualquer coisa em nossas vidas, que a gente pode contar com Deus, que a gente pode esperar em Deus, que você não está sozinho, seja ela qual for a circunstância. E eu queria ler junto com vocês aqui a última escritura, e a próxima eu vou citar por causa do tempo. Em 2 Coríntios 4, verso 16... Paulo confirma tudo isso que eu li aqui essa manhã. E depois Jesus vai confirmar na última escritura. Segunda Coríntios, capítulo 4. Verso 16 ao 18 diz assim: Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem.
Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Está falando de nós, mas ele poderia estar falando da águia aqui também, não é? Vai se renovando. Ele fala que um cristão vai se renovando, que não deixa o desânimo abater, que a gente preste atenção nas coisas que não se vê, né? Hebreus 1 é fé, Hebreus 11, né? Fé, não desanimar no processo doloroso de renovar nossas forças dia a dia. É isso que ele está dizendo aqui. Deus deu a maior prova de que Ele está conosco, como fala em Isaías 41, ressuscitando Jesus Cristo. Essa é a nossa maior prova. E mantendo essa promessa da boca do próprio Jesus. E é onde eu queria terminar essa manhã com vocês. Mateus capítulo 18, verso 20, diz assim, né? É uma escritura clássica para nós, na nossa fé. E a partir do 20 ele fala: ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. Aí Jesus fala: e lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deus está conosco. Conte com Deus. E Jesus aqui está confirmando: conte comigo também. Conte com o Pai, conte comigo. Através do Espírito Santo dado por Deus para cada um aqui nessa sala essa manhã, que é um discípulo, que tomou a decisão de ser um seguidor. Tenha fé de que Deus está do seu lado, que Jesus está do seu lado até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. A gente precisa acreditar nisso, irmãos, a cada manhã. A gente precisa colocar isso. É um desafio para mim também, a cada dia no nosso convívio, em cada encontro, em cada reunião, em cada projeto, em cada coisa. Chegando em casa agora, a gente precisa ter isso no nosso coração. Amém? Muito obrigado, irmãos. Um ótimo domingo a todos. Eu espero que tenha encorajado muito o seu coração, assim como encorajou essas escrituras. Um ótimo domingo. Obrigado.